Olá! E hoje nós vamos falar sobre o que você sente em relação ao sexo, em relação à sexualidade. Como que você lida com isso no seu dia a dia, na sua vida diária, na sua prática? Como que você vive ao ouvir, ao falar, ao vivenciar essa possibilidade humana? Escreve aí nos comentários agora. Como que é isso para você? Se é tranquilo, se você sente culpa, se você sente medo, se é leve, se você pode se colocar de uma maneira tranquila em relação às suas dores, aos seus conflitos, aos seus prazeres. Como que é para você, como que você se sente em relação a esse tema, a essa dimensão humana. Sou Thelma Mendonça, sexóloga do Sexo Energia da Vida. Nós temos, você tem, as pessoas de uma maneira geral, tem uma dificuldade enorme de lidar com o sexo, de lidar com essa nossa sexualidade. Por quê? Porque é pesado, porque é um assunto indizível, porque a gente não conversa. E hoje eu trouxe para vocês essa reflexão exatamente para lhes possibilitar lidar com isso com maturidade, com dignidade, para você conseguir olhar para o sexo de uma forma divina, sagrada, que é o que realmente ele é. O que acontece é que o sexo é algo que a gente não olha, que a gente não canaliza nossa atenção para ele. Mas, ao mesmo tempo, nós vivenciamos e vivenciamos de uma forma desordenada, de uma forma que não é tranquila, de uma forma que não é nossa, que nós não escolhemos de livre e espontânea vontade. Nós estamos, em relação ao sexo, sujeitas e sujeitos também a imagens que são construídas pela sociedade, pelo poder econômico, pela mídia. Então, o sexo, ele é extremamente explorado, ele é extremamente falado, mas ele não é individualizado. Ele não é visto de uma forma individual, de uma forma própria. Nós não temos os nossos conceitos fortalecidos, os nossos conceitos definidos. Nós não temos, então, uma identidade sexual que nos faça viver essa dimensão de forma leve e tranquila. Gente, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos. Por quê? Porque sexo, como eu já disse em muitos vídeos que eu já gravei anteriormente, sexo, nós não podemos reduzir o sexo à genitália, a pênis, vagina e penetração. E muito menos colocar essa sexualidade, essa vivência, essa dimensão, essa potência, essa potencialidade, essa possibilidade que nós temos e que nos dá muito prazer. Nós não podemos colocar isso no âmbito do indecente, do sujo, do pecaminoso e do pecado. Pelo contrário, o sexo é energia, sexo é vida. Energia vem de onde? Energia vem de um pilar que nós temos enquanto seres humanos, o que é o pilar espiritual. Independente de acreditarmos ou não, independente de termos conexão com ele ou não, ele existe e ele é o pilar da alma, é o pilar do espírito. E esse pilar é o que vem a ser o que eu sinto. E o que eu sinto é sexo. Tudo que eu sinto é sexual. Daí a necessidade da gente estar começando a olhar para isso de uma outra forma, por um outro ângulo. Esse é o convite e é por isso que você não pode deixar de ver esse vídeo até o final. É importante para mim, como profissional, falar desse assunto porque eu encontro uma série de dificuldades para me fazer entender
sobre esse tema. E eu quero fazê-los alcançar a maturidade necessária para você lidar com o sexo de uma forma extremamente gostosa, equilibrada, satisfatória, saudável. Saúde, gente. Saúde sexual. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um programa numa rádio aqui na minha cidade, onde foi abordado o tema sexo e álcool. E desde o início foi difícil estabelecer uma comunicação por conta da dificuldade que as pessoas que estavam presentes tinham de falar sobre o assunto. Num primeiro momento, eles tentaram me dar um roteiro do que eu deveria falar, ou pelo menos mapear um pouco as orientações que eles gostariam que eu passasse. No decorrer do programa também aconteceram várias colocações que me fizeram ficar surpresa. Por exemplo, uma pergunta em relação à mudança da percepção que as pessoas do século XXI têm em relação ao sexo. Foi colocado que hoje já não temos mais tantos problemas. Hoje já aconteceu uma evolução e que está muito mais fácil, muito mais aberto, muito mais tranquilo falar. E, na verdade, o que eu respondi levou para eles uma surpresa muito grande, porque eu considero que, na verdade, não houve evolução nenhuma. Por quê? Porque nós não temos estrutura nenhuma no que se refere a uma educação sexual. Hoje ainda existe politicamente uma briga enorme a respeito da orientação sexual na escola. Hoje há uma divergência enorme no que se refere à identidade de gênero, à homossexualidade. Hoje nós não sabemos como nós podemos lidar com a violência que nós presenciamos no nosso país em relação às pessoas que não atendem o padrão estabelecido e aceito pela sociedade, porque são os heterossexuais. Já houve um avanço? Houve, mas muito reduzido. Nós hoje assistimos ainda pessoas que matam, pessoas que agridem, pessoas que diminuem, que destroem outra pessoa simplesmente por causa da identidade de gênero. Então, o que eu considerei ontem, que eu gostaria de trazer para vocês, é que não houve uma evolução no que se refere ao sexo. Essa evolução ainda não chegou nas famílias que não falam sobre esse assunto ainda. Existem famílias que falam, faz uma abordagem mais tranquila? Claro, mas na maioria, no meio, por exemplo, onde eu vivo, onde eu trabalho, eu tenho no meu dia a dia uma infinidade, uma demanda enorme de pessoas que são agredidas o tempo inteiro por ser mulher, por ser homossexual, porque são abusadas, porque são abusados, porque são maltratados, porque não sabem se colocar diante do outro. Isso tudo faz parte de uma educação sexual. Isso tudo faz parte de uma formação do indivíduo que vai possibilitar com que ele próprio se defenda, com que ele próprio se coloque diante de si mesmo e do outro. Então, quando nós estamos falando de sexo, nós não estamos falando de porcaria, nós não estamos falando de putaria, nós não estamos falando de sem vergonhice, e nós estamos falando de qualidade de vida, de alegria, de estímulo, de prazeres. É por isso que nós precisamos voltar e olhar para a questão sexual não com ironia, não com brincadeiras, mas de uma forma digna, de uma forma humana, humanizada, que vai nos trazer uma vida verdadeiramente humana, verdadeiramente prazerosa, verdadeiramente livre. Se você se sentiu bem com essa reflexão, compartilha
com as pessoas que você convive, com as pessoas que você ama, com seus amigos. Participem, comentem, façam perguntas. Vamos juntas possibilitar que a gente viva de uma forma extremamente feliz e saudável essa dimensão que é pura potência, gente. Quando nós aprendermos a olhar para o sexo de uma forma não só genitalizada, mas também fundamentada na nossa energia de vida, na nossa energia de alma, na nossa energia espiritual, nós vamos poder ter orgulho de falar, de ouvir, de olhar, de ver, de manifestar a nossa sexualidade. E hoje nós vamos parar por aqui. Voltamos no outro vídeo com uma outra abordagem. Até mais!